isso, meu Deus, isso aí que me deixa pela hora triste na política. Muito obrigado, desejo a você, que foi meu vice, fiel, se precisar de contar comigo, eu estou aí para ajudar, que essa casa seja bem conduzida, que Deus te abençoe, derrama as graças sobre você, e não se deixe levar por esse tipo de coisa não, que a política, tudo na política é passageiro. A briga e luta pelas coisas certas. Senhor presidente, desculpa, eu poderia fazer algumas considerações também. Faço suas, né, como o que o senhor disse, minhas palavras também. O que acontece aqui realmente é uma democracia, a nossa rua chata, é 3, mas o que o senhor prefeito vem fazendo esses dias, infelizmente, não é democracia, é uma ditadura barata. Ele não aceita esse tipo de crítica. Ele tem que aprender a aceitar esse tipo de crítica. Será que a hora que saiu um comentário na cidade, a popularidade dele cresce ou cai? Ele está deixando se levar por alguém que está colocando minhoca na cabeça dele e não está percebendo que a cada momento que ele vai seguir essas ideias, eu não sei se é a ideia dele mesmo, ele está promovendo alguns membros dessa casa e está caindo na popularidade, gente. Eu passei por essa casa aqui durante 8 anos e eu nunca vi isso, como o nosso presidente falou. Nunca o prefeito interferiu na presidência de uma Câmara. Ele não aceita críticas. Ô, gente, precisava disso. E eu falei para a vereadora Andréia que eu votaria nela, que eu conheço ela desde criança, sei da reputação dela, e o trabalho dela foi excelente, como cidadã e como pessoa, como vereadora nessa casa. Infelizmente, isso aconteceu, senhor prefeito. O senhor deve estar assistindo isso. Uma pena. Uma pena que o senhor, que tem tudo para ser esse prefeito que a gente sonha, deixe acontecer isso, e depois, para conseguir ganhar aquela popularidade que o senhor começou no início desse ano, faz menos de 12 meses, dá um trabalho, porque mesmo que faça tudo certinho, tem gente que gosta só de criticar. As pessoas não levantam a mão, ou para aí, agora o prefeito está acertando. Depois que ela começou a criticar, gente, dá trabalho. Então, tome cuidado. Um conselho com um amigo. É uma pena. Sinto muito. Muito obrigado. E para completar, a gente sabe também que não queriam que eu, o Nivaldo e o André participassem da mesa. Eu atendi o pedido. Estou fora de tudo. Sou só vereador. A gente sabe. Porque diz que a gente não mede consequência para criticar, mas também não mede nem um pingo para elogiar. Eu tenho certeza que de cada uma crítica que a gente faz, às vezes, a gente faz 10, 20 elogios. Então, a gente sabe de tudo, é um direito da pessoa querer ou não querer, mas cada um é cada um. Esgotada a matéria, dou por encerrada a presente sessão.